Imagine que amanhã você acorda e o preço da gasolina dobrou. Os mercados financeiros entraram em colapso. Aviões estão sendo redirecionados. Navios de guerra se posicionam no Oriente Médio. Parece ficção científica? Não é. Esse cenário está mais próximo da realidade do que qualquer um gostaria de admitir. E no centro de tudo isso existe uma faixa de água, de apenas 54 quilômetros de largura, que pode decidir o futuro da economia global. Esse lugar se chama Estreito de Hormuz. O ano é 2026. As tensões entre Irã e Estados Unidos chegaram a um ponto que não se via desde a Revolução Islâmica de 1979. Mas desta vez, algo é diferente. O Irã não está apenas ameaçando, está impondo condições. E essas condições têm o poder de abalar as estruturas do mundo tal como conhecemos. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender como chegamos até aqui. O Estreito de Hormuz é o ponto de passagem mais estratégico do planeta. É por ali que passa, todos os dias, cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. 20%. Cada avião que você pega, cada ônibus que passa pela sua rua, cada fábrica que produz o que você consome, boa parte disso depende do petróleo que atravessa esse estreito. É uma artéria, e artérias, quando cortadas, matam. Do lado norte fica o Irã, do lado sul, Omã e os Emirados Árabes Unidos. A largura mínima navegável é de apenas 54 quilômetros. Em termos militares, isso não é um oceano e um corredor. E quem controla um corredor, controla o que passa por ele. Durante décadas, os Estados Unidos garantiram a segurança dessa rota com a presença da 5ª Frota da Marinha Americana, baseada no Bahrein. A missão era simples: garantir que o petróleo continuasse fluindo. Garantir que nenhum país, especialmente o Irã, tivesse poder de bloquear essa artéria vital da economia global. Mas o Irã nunca aceitou isso passivamente. Desde a Revolução Islâmica de 1979, Teherã vê a presença americana no Golfo Pérsico como uma ocupação, como uma ameaça direta à sua soberania. E, ao longo das décadas, desenvolveu uma capacidade militar específica para responder a essa ameaça. A capacidade de fechar o Estreito de Hormuz, mísseis anti-naeve de longo alcance, drones marítimos submarinos de pequeno porte, minas navais, lança-foguetes posicionados em ilhas estratégicas. Enquanto o mundo estava de olho nos programas nucleares iranianos, o Irã estava montando silenciosamente o arsenal perfeito para uma guerra assimétrica no Golfo Pérsico. Assimétrica porque o Irã sabe que não pode vencer uma guerra convencional contra os Estados Unidos. Mas sabe também que pode tornar qualquer conflito tão caro econômica e politicamente que os americanos preferirão negociar a combater. Essa é a lógica que move Teherã há décadas. E é a lógica que está em ação agora. O conflito atual começou com uma série de eventos que se acumularam ao longo de meses. Primeiro, as sanções americanas voltaram com força total após o colapso das negociações nucleares. Depois vieram os ataques a bases americanas no Iraque e na Síria, atribuídos a grupos proxy iranianos. Em resposta, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos a instalações militares no interior do Irã. Foi quando Teherã tomou uma decisão histórica. O Irã respondeu, não com uma guerra aberta, mas com ataques cirúrgicos e calculados. Drones iranianos atingiram instalações militares americanas no Iraque. Mísseis antinavio foram disparados contra navios que cruzavam o Golfo Pérsico. E como golpe final, Teherã anunciou o fechamento parcial do Estreito de Hormuz para embarcações aliadas dos Estados Unidos. Em questão de dias, os preços do petróleo dispararam 40%. Navios comerciais reduziram a velocidade, seguradoras triplicaram os prêmios de risco. E o comércio global começou a gaguejar, e o mundo já estava tremendo. As negociações começaram sob enorme pressão. China, Rússia e a União Europeia enviaram emissários. A ONU convocou sessões de emergência. E então, em meio a essa tempestade diplomática, o Irã apresentou suas condições para um cessar-fogo. 5 condições, cada uma delas uma bomba diplomática com detonador próprio. A primeira condição: retirada total das sanções econômicas impostas desde 2018. O Irã exige não apenas a suspensão temporária, mas a anulação definitiva de todas as restrições impostas ao seu setor bancário, à exportação de petróleo e às importações de tecnologia. Uma reversão completa da política de pressão máxima iniciada no governo Trump e mantida, com variações, pelos governos seguintes. Para Washington, aceitar isso seria admitir publicamente que as sanções falharam. Um custo político enorme num ano eleitoral ainda mais delicado. A segunda condição: reparações de guerra. O Irã apresentou uma lista detalhada de ataques e sabotagens atribuídos aos Estados Unidos e a Israel, incluindo o assassinato do general Qasem Soleimani em janeiro de 2020, a destruição de centrifugadoras nucleares pelo vírus Stuxnet e os assassinatos de cientistas nucleares iranianos,
ao longo dos últimos 15 anos. Teherã exige compensações financeiras formais. Mais do que isso, exige um reconhecimento público de responsabilidade, algo que nenhum governo americano jamais aceitaria sem pagar um preço político devastador. A terceira condição, cessar-fogo regional abrangente. Isso significa que os Estados Unidos deveriam pressionar Israel a encerrar as operações militares no Líbano, na Síria e em Gaza. Na prática, o Irã está usando o Estreito de Hormuz como alavanca para interferir em conflitos muito além de suas próprias fronteiras. É uma manobra geopolítica de altíssimo risco e de altíssimo impacto, porque ao vincular o Estreito de Hormuz à situação em Gaza, Teherã está forçando os Estados Unidos a escolher entre a segurança energética global e o apoio irrestrito a Israel. Não existe escolha fácil nessa equação. A quarta condição, reconhecimento formal da soberania iraniana sobre as ilhas Abu Musa e as grandes e pequenas Tumbes, no Golfo Pérsico. Essas ilhas são disputadas entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos desde 1971, quando Teherã as ocupou militarmente às vésperas da criação da Federação Emiradense, ao incluí-las nas condições de cessar-fogo. O Irã está tentando resolver uma disputa territorial de mais de 50 anos usando a crise atual como carta de negociação. Os Emirados, aliados próximos dos Estados Unidos, rejeitam qualquer reconhecimento dessa ocupação. A quarta condição sozinha já seria suficiente para travar as negociações por meses. A quinta condição, e essa é a mais controversa de todas. O Irã exige um acordo formal que reconheça sua zona de influência no Golfo Pérsico, o que na prática significaria uma redução permanente da presença militar americana na região. Não uma retirada total, mas uma limitação formal. Uma aceitação, por escrito, de que o Golfo Pérsico não é um lago americano, que o Irã tem o direito legítimo de ser tratado como potência regional dominante, que o equilíbrio de poder no Oriente Médio precisa ser renegociado. Essas 5 condições colocaram os Estados Unidos em uma posição quase impossível. Aceitar qualquer uma delas seria visto, tanto internamente quanto entre os aliados, como capitulação diante de um regime autoritário. Recusar todas seria arriscar uma escalada que poderia paralisar a economia global e empurrar países como China e Índia, que dependem criticamente do petróleo do Golfo, para uma postura ainda mais hostil aos interesses americanos. E agora, 3 cenários estão sobre a mesa. 3 futuros possíveis. 3 caminhos com consequências radicalmente diferentes para o mundo. O primeiro cenário é o da negociação parcial. Nesse caminho, os Estados Unidos aceitam discutir algumas das condições iranianas provavelmente. As sanções econômicas e a questão territorial das ilhas em troca da reabertura total e garantida do Estreito de Hormuz. Irã obtém vitórias simbólicas e econômicas significativas. Os americanos podem apresentar o acordo internamente como uma solução diplomática responsável. Nenhum dos dois lados vence completamente. Nenhum perde completamente. O mundo respira, os preços do petróleo caem, e a crise é administrada, mas não resolvida. As tensões de fundo permanecem, e em algum momento futuro o ciclo recomeça. O segundo cenário é o da escalada controlada. Nesse caminho, nenhuma das partes cede, mas ambas evitam deliberadamente um confronto aberto. O Irã mantém a pressão com exercícios militares regulares, provocações calculadas e incidentes menores no Golfo. Os Estados Unidos reforçam a presença naval, impõem novas sanções e buscam construir uma coalizão de aliados para isolar diplomaticamente Teherã. A tensão permanece alta, mas gerenciada. O preço do petróleo se mantém elevado por meses, talvez por anos. Países emergentes, incluindo o Brasil, sofrem com a inflação importada e o aumento dos custos de transporte e produção. É um cenário economicamente doloroso para boa parte do planeta, mas ainda é melhor do que a alternativa mais sombria. O terceiro cenário é o da escalada catastrófica. Esse é o cenário que ninguém quer pronunciar em voz alta, mas que todos os analistas militares estão modelando em silêncio. Um erro de cálculo, um ataque não autorizado por um comandante de campo, uma provocação que escapa do controle. E de repente, os navios de guerra americanos e as baterias de mísseis iranianas estão em confronto aberto no Golfo Pérsico. O Estreito de Hormuz é fechado. O petróleo para de fluir. Os mercados globais entram em colapso em questão de horas. E o mundo se vê diante de uma crise energética sem precedentes desde os anos 1970. Mas desta vez, com drones de precisão, mísseis hipersônicos e sistemas de guerra eletrônica no campo de batalha. Nesse cenário, não existem vencedores. Existem apenas graus diferentes de derrota. A pergunta que nenhum analista, nenhum diplomata, nenhum general consegue responder com certeza é: qual desses 3 caminhos será seguido? O que sabemos é que o Estreito de Hormuz se tornou muito mais do que uma rota marítima. Ele se tornou o símbolo de uma disputa que vai muito além do petróleo. É uma disputa sobre quem tem o direito de definir as regras do Oriente Médio.
sobre até onde vai a influência americana no mundo, e sobre o quanto o Irã está disposto a arriscar para mudar essa equação de poder que dura décadas. A história nos ensina que grandes guerras raramente começam com intenções claras de destruição. Elas começam com pequenos erros de cálculo, com provocações que saem do controle, com líderes que subestimam o adversário, com linhas vermelhas que, uma vez cruzadas, não voltam atrás. O Estreito de Hormuz, neste momento, está no centro de todas essas calculadoras. E o mundo está assistindo, com o dedo próximo ao botão do pânico, esperando que nenhum dos lados cometa o erro que não tem volta. A questão não é mais se o Estreito de Hormuz vai mudar o mundo. A questão é quando e de que forma